Olá, ouvintes, bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast Podenge ACEA. É uma realização da ACEA e uma colaboração do CREA Minas. Nós estamos começando, vamos ter o prazer de receber aqui hoje o engenheiro elétrico Celso Ivata Frison, que vai trazer um assunto muito bacana para a gente, que está em alta aí, que é mobilidade elétrica, não é isso, Celso? Isso mesmo, Rosângela. Seja muito bem-vindo aí. Por favor, se apresente aí para quem está nos assistindo. Primeiramente, muito obrigado. Quero agradecer a CEA, também ao CREA Minas pelo convite da gente participar aqui do Podenge. Então, me apresentando, como a senhora apresentou, meu nome é Celso Ivata Frison. Minha formação, sou engenheiro eletricista pela PUC Minas, tenho mestrado e doutorado pela Unicamp, também em engenharia elétrica. E a minha conexão com a mobilidade elétrica é uma conexão convergente, que eu digo, né? Desde pequenininho, eu trabalho com mecânica automotiva, né? Meu pai tem uma oficina mecânica em Poços de Caldas, e aos 18 anos ele falou, não, agora você vai estudar. E aí eu fui estudar, fiz toda a minha capacitação na parte de elétrica, e aí acabou que em 2019, através de um projeto que a gente desenvolveu lá na PUC Minas, né? Também sou docente da PUC Minas hoje, dos cursos, voltado para engenharia elétrica, para mobilidade elétrica. Então, dentro desse projeto, eu uni o que eu já gostava, que era carros, mecânica, com a parte de elétrica, né, que estudei a vida inteira. Então, com isso, hoje, né, atuo de uma forma muito grata e muito incisiva na parte de mobilidade elétrica. Bacana, só um pouquinho para nós, o que é mobilidade elétrica e por que ela é importante no contexto atual? Rosângela, a mobilidade elétrica, o próprio termo já nos diz o que significa, né? Nada mais é do que a gente usufruir do nosso direito de ir e vir através de mecanismos que usam alguma coisa eletrificada. É claro que quando a gente fala em mobilidade elétrica, o primeiro conceito ou o primeiro item que vem na mente é o carro elétrico, né? Que é talvez o mais popular. Mas a gente pode falar do patinete elétrico, da bicicleta, do trem, do ônibus, do caminhão e, claro, do carro elétrico. E esse modal, né, eletrificado, que pode ser 100% elétrico ou parcialmente eletrificado, ele está ganhando muita importância no mundo atual por conta do contexto, principalmente de sustentabilidade. Quando a gente pensa num veículo elétrico, né, ele não tem escapamento, então ele não emite gases poluentes e dessa forma ele consegue contribuir, né, para não aumentar ainda mais, né, todos os problemas climáticos que nós temos aí mundo afora. Com certeza. Celso, quais são os principais benefícios dos veículos elétricos em comparação com os veículos em combustão? São vários, Rosângela. O primeiro e o que está levando a mobilidade elétrica para ser esse patamar que está hoje é o fato de não ter poluição. É claro que a gente tem que pensar que um carro elétrico ele é carregado, né, com energia elétrica e essa energia elétrica, por sua vez, tem que ser gerada sem também emitir poluentes. Uhum. Nesse contexto, o Brasil é um protagonista da história, porque nós temos aí quase 90% da nossa matriz elétrica sendo composta de fontes renováveis. Água, ventos e o próprio sol, né, compõem grande parte da nossa matriz energética e com isso a gente consegue carregar um carro elétrico no Brasil, de fato, sem emitir gases poluentes e, consequentemente, o veículo andando por aí também não tem esse problema de emitir poluentes. Um outro ponto muito importante da parte, por que escolheram um motor elétrico, né, para fazer a tração de um veículo elétrico, claro, é por conta da sua eficiência. O motor a combustão interna, ele, né, como a gente sabe, né, o motor injeta o combustível na câmara de explosão, gera uma faísca, aquilo explode, né, e isso dá toda a tração mecânica na roda. A eficiência disso é muito baixa, porque grande parte da energia que está ali sendo explodida naquele momento vai ser dissipada de forma térmica. Então, quando a gente fala de eficiência energética, o motor de combustão interna ele é muito pouco eficiente. Enquanto as máquinas elétricas, a gente consegue chegar muito próximo dos 99%, 98% de eficiência. Ou seja, o que a gente usa de energia, quase que na sua totalidade se transforma em tração na roda e, consequentemente, a gente tem uma melhor eficiência, né? E pensando em engenharia, né? A gente quer ser mais eficiente em tudo, a gente consegue chegar nesse ponto. Você pode explicar para a gente como que funcionam as baterias dos veículos elétricos e quais as principais inovações nesta área? As baterias de veículos elétricos, hoje, vamos dizer assim, a busca do momento é conseguir uma bateria que seja mais eficiente possível.
Então, a tecnologia dos veículos elétricos, 100% elétricos, ela é baseada em lítio, né, íons de lítio. Então, nesse contexto, as baterias dos nossos celulares, por exemplo, dos nossos notebooks, eles já são baseados nessa tecnologia, só que no veículo elétrico, né, como a indústria automotiva tem um volume de incentivos e pesquisas muito grandes, isso aí está evoluindo numa escala muito forte. Então, a composição das baterias dos veículos elétricos são baseadas principalmente em lítio, com outros materiais que vão alterar, vamos dizer assim, a composição química e, com isso, ter uma maior densidade energética, ter um menor peso, propiciar uma maior autonomia. Então, quando a gente fala hoje de baterias de veículos elétricos, a gente está falando de uma bateria de íons de lítio, que geralmente vai ter materiais preciosos ali, cobalto, manganês, níquel, ferro, e nessas composições a gente tem baterias mais eficientes, baterias menos eficientes. E, consequentemente, baterias mais caras e baterias mais baratas. Com certeza. E hoje o mercado está tentando encontrar uma forma de deixar mais barato e mais eficiente. Nesse contexto, a gente tem, por exemplo, as baterias da marca chinesa BYD, né, ela até está fazendo uma propaganda muito grande das baterias Blade, que são baseadas em níquel-ferro, lítio, níquel-ferro. Então, essas baterias elas têm um preço, né, de produção menor, e conseguem ter uma autonomia semelhante às mais, vamos dizer assim, as primeiras que foram criadas, que são mais caras de produzir. Então, dessa forma, né, o mercado vai levando para uma bateria mais eficiente, mais barata, e isso vai lá na frente popularizar ainda mais os veículos elétricos, né, para estarem nas ruas e, quem sabe, nas nossas garagens já. Com certeza. É um assunto tão rico que as perguntas aqui, todas elas são super bem-vindas para quem agora está querendo adquirir um carro elétrico, né? Uma outra pergunta bacana: quais são os desafios e soluções atuais para a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos? Esse é um calcanhar de Aquiles quando a gente fala de veículo elétrico. Um veículo elétrico, a gente trata ele como autonomia, né, que é o principal problema dele ou a principal solução. Então, um carro hoje, né, um carro 100% elétrico, ele tem aí uma autonomia média de 300 km, 400 km. Isso faz com que o transporte em ciclo urbano, né, dentro da cidade, seja muito tranquilo, né? O ir e vir, vamos pensar em grandes metrópoles, São Sim. Paulo, Rio de Janeiro, dá para ele rodar o dia inteiro, chegar de noite, na sua casa mesmo, ele espetar na tomada e fazer o carregamento. Quando a gente fala de viagens de distâncias mais longas, aí começa um problema, porque o modo de carregamento do veículo elétrico é muito diferente do que a gente está acostumado com o motor a combustão. Eu chego no posto com o meu carro, né, a gasolina, encho o tanque, em 5 minutos, encheu o tanque, paguei e já estou indo embora. Sim. No carro elétrico, nas melhores das condições, vamos dizer assim, né, com os carros que a gente tem hoje, com as tecnologias, a gente tem que parar num eletroposto, esperar pelo menos 1 hora para a gente ter uma carga quase completa para poder seguir viagem. E como problema de infraestrutura é que a gente não tem muitos eletropostos. Então, a probabilidade de você chegar no eletroposto e ter alguém já carregando é alta. Aí, a espera. Aí a espera vai aumentando, né, proporcional ao número de veículos que estão ali. Então, esse é um grande desafio. O outro desafio muito grande da infraestrutura é que o Brasil tem dimensões continentais e desigualdades, né, de infraestrutura muito grandes. Por a gente estar aqui no Sudeste, na região, né, Minas, São Paulo, a gente tem uma infraestrutura muito boa. Mas quando a gente parte para o norte de Minas, o norte do país, a infraestrutura elétrica é muito precária. Então, o desenvolvimento dessa tecnologia nessas regiões tende a ser mais difíceis. E um outro problema que a gente tem, né, se a gente pudesse apertar uma tecla e transformar todos os carros a combustão em veículos elétricos, nós não teríamos energia suficiente para carregar todo mundo. Com certeza. Então, a própria matriz energética do Brasil, que é muito sustentável, porém, não tem capacidade de fazer esse carregamento, né, se tiver um volume muito grande de veículos que forem disparados no mercado. Como que a mobilidade elétrica contribui para a redução das emissões de carbono e também a sustentabilidade ambiental? O veículo elétrico, por ele usar da bateria, né, que armazena energia e simplesmente ele pega essa energia e transforma em tração para a roda, nesse processo não existe nenhuma dissipação de carbono. Então, nesse contexto, é ideal, né? É claro que existem a parte, né, da construção da bateria, né, que existe em alguma parcela da produção uma mineração, a logística de transporte, tudo isso pode ter carbono, mas pensando no veículo elétrico em si, ele é livre de carbono.
É claro que, né, a gente tem que também pensar que, como eu disse anteriormente, né, a forma de carregamento desse carro também vai falar se ele está poluindo diretamente ou indiretamente. Não, Então, vamos supor um caso extremamente sustentável. Na minha residência, eu instalo um conjunto fotovoltaico para geração de energia elétrica a partir do sol. Então, eu uso desse recurso que estou usando a própria luz natural que já está por aí e para usar para carregar meu carro. Então, o carro não vai emitir, a produção de energia elétrica é 100% limpa, e inclusive, né, o custo desse processo é muito barato, né, porque você gera a sua própria energia, você tem basicamente só o investimento inicial para produzir, para construir a sua usina fotovoltaica. E aí, com esse contexto, você fica, inclusive, mais sustentável financeiramente para, né, prosseguir e andar com o seu carro. Com toda certeza. Celso, quais os principais desafios para a adoção em massa de veículos elétricos? Um problema muito grande, né, um desafio muito grande é o custo. Né? A gente não pode negar que as condições, né, financeiras da população não permite que todos tenham veículos, né? Isso, mesmo com o modelo a combustão, isso já não acontece, mas é uma dificuldade latente. Né? Mas a tendência é que quanto mais haja a adoção, a produção aumenta, o custo diminui e isso possa ficar mais acessível. Então, esse é um contexto, né? Mas existe uma outra linha também, Rosângela, que é a questão do compartilhamento desses veículos, né? Então, a tendência natural de grandes centros urbanos é que esses processos de compartilhamento de veículos, até a própria transformação dos veículos coletivos, né? Ônibus e tudo mais, para elétrico, isso possa, num futuro, né, não tão longe, poder fazer com que essa possibilidade da mobilidade elétrica passe por todas as pessoas. Como o custo inicial e a economia de longo prazo dos veículos elétricos se comparam aos veículos tradicionais? Quando a gente fala do veículo a combustão, né, a gente tem alguns pontos que são críticos. Né? A manutenção de um veículo a combustão ela é relativamente cara, porque basicamente a cada 10 mil quilômetros a gente tem que levar numa oficina mecânica para fazer a preventiva, pelo menos, trocar vários itens, né? Óleo, filtros, alguns componentes mecânicos, né? do próprio motor a combustão interna. Isso é uma vantagem do veículo elétrico. Na parte da manutenção, ele tem pouquíssimas peças móveis, né? Diferentemente de um motor a combustão interna, então isso já reduz a manutenção, ou pelo menos as paradas para manutenção. Então, isso já reduz bastante o custo. A outra parte que é bem bacana dos veículos elétricos é a própria parte do combustível, né? Então, se você tem uma estrutura de recarga na sua própria residência ou em postos, eletropostos que talvez tenham um custo de energia bem barato, isso fica muito mais atrativo. Existe uma relação, né, de 8:1. Então, um veículo elétrico ele é 8 vezes mais barato, né, na sua reabastecimento para você andar a mesma autonomia em comparado com um veículo a combustão. Então, quando coloca isso na ponta do lápis, né, a gente tem um ganho em longo prazo para que a gente consiga ter o retorno do investimento sobre o veículo elétrico. O grande desafio, né, e a problemática que a gente enfrenta como é algo muito novo, a gente fica muito desconfiado da tecnologia. Com certeza. Então, todo mundo que a gente conversa sobre veículos elétricos fala, mas e quando der problema na bateria? Sim. Então, esse de fato é um problema, né? Porque a bateria hoje ela corresponde a um pouco mais de 50% do valor de um veículo elétrico. Então, é um item bastante caro. Mas, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de pesquisas, de novas tecnologias está fazendo com que esse valor reduza. Então, daqui a 8 anos, por exemplo, que é mais ou menos a garantia média que as concessionárias, as montadoras dão das suas baterias, vai ter um custo de reposição desses itens mais barato. E, além disso, está se desenvolvendo cada vez mais procedimentos para manutenção das próprias baterias. Você fazer um trabalho dentro dela para trocar algumas células, alguns módulos e fazer com que ela tenha uma vida útil maior ainda. Com certeza. Eu vou entrar agora numa pergunta que eu tenho certeza que quem está nos assistindo está interessado em saber. Qual é o papel das políticas públicas e incentivos governamentais na promoção da mobilidade elétrica? É o papel principal, né, a gente diria. Hoje no Brasil, a gente está iniciando, né, inclusive iniciou nesse mês de julho,
a taxação, né, de veículos importados eletrificados, né? Esse é um problema, ou, né, depende da ótica, né, uma solução que os governos estão adotando para frear o desenvolvimento tão forte que está o lado oriental, né, em termos dessa tecnologia. Hoje, sem dúvida nenhuma, a China, né, com as suas montadoras, é líder absoluto de venda de veículos elétricos no mundo. Então, por exemplo, os Estados Unidos, né, está fazendo um processo de taxação maior desses veículos. O próprio governo do Brasil, né, tem uma escala de impostos que serão cobrados sobre esses veículos. Então, isso é uma forma que a gente prevê que vai reduzir um pouco as vendas. No entanto, e o objetivo disso, é claro, é fomentar a indústria nacional, né? Então, é um desafio muito grande, mas vários países, né, passaram nessa última década fazendo muitos subsídios para esse setor, inclusive a própria China, né? Pré-pandemia e durante a pandemia houve investimentos absurdos nessa linha que fizeram com que eles se tornassem líderes mundiais, e hoje o carro deles chega no Brasil ou qualquer outra parte do mundo num custo muito acessível do ponto de vista de ter o mesmo valor de um carro de entrada de modelo a combustão. Então, a política pública é importante em todos os aspectos, né? Mas se tiver apoios, seja em redução de impostos ou subsídios para essas empresas virem para o Brasil e produzir localmente, isso com certeza vai alavancar ainda mais as vendas desses carros. Com certeza. Celso, quais são as áreas de pesquisa e inovação mais promissoras no campo da mobilidade elétrica? A principal, né, que eu coloco é a própria bateria, né? Como é o custo maior do veículo e é o componente que vai dar a autonomia para o veículo poder se mover, é sem dúvida o campo de pesquisa que hoje, né, o mundo inteiro está procurando a fórmula ideal ou mais próxima da ideal para conseguir isso. Mas como é uma tecnologia nova, e isso muda inclusive o contexto de utilização do usuário com o carro, vários aspectos não tão técnicos talvez também sejam passíveis de ser estudados. Então, por exemplo, o comportamento do usuário dentro de um veículo elétrico, né, a relação dele com o carro, com o sistema de abastecimento que ainda é precário, isso também tem muitos estudos e muitas pesquisas para facilitar a vida de quem tem um veículo elétrico e, claro, né, contribuir para a mobilidade elétrica ser mais, avançar, né, a sua trajetória dentro de todos os países. Como que você vê as grandes montadoras? Como é que elas estão se adaptando, né, para a mobilidade elétrica? Esse também é um ponto muito interessante, porque hoje quando a gente fala de veículos elétricos, se a gente pegar o ranking das maiores montadoras, nenhuma é das tradicionais que a gente conhece. Não, né? Então, Volkswagen, Ford, GM, elas estão lá embaixo na sua linha do ranking, né? A gente tem Tesla, GWM, BYD, Geely, são marcas chinesas e, claro, americanas aí, que dominam esse mercado. Então, as grandes marcas, né, as tradicionais que a gente conhece dos motores a combustão, estão sofrendo com isso, porque as políticas internacionais de combate à emissão de gases estão cada vez mais duras, né, com relação à emissão de emissão de gases dos combustíveis, e as montadoras têm que correr atrás de uma solução eletrificada. Muita coisa que a gente vê, elas estão fazendo parcerias, né, estão fazendo contratos com empresas geralmente chinesas para adquirir tecnologia e poder embarcar essa tecnologia nos seus veículos. Então, esse é o ponto, né? A China conseguiu se desenvolver tanto nesse mercado que hoje as montadoras alemãs, americanas, europeias em geral, elas recorrem a empresas chinesas para poder trazer essa tecnologia, seja na bateria, seja na eletrônica, seja no motor, para conseguir eletrificar a sua frota. Então, é um desafio muito grande, né, mas elas estão fazendo isso, né? Como elas não fizeram o dever de casa ao longo da história, elas estão agora fazendo esse papel de se ajuntar com quem entende do assunto para conseguir sobreviver no mercado. Com certeza. Uma outra pergunta também, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo tem essa curiosidade. Como o desempenho dos veículos elétricos se compara aos veículos a combustão, especialmente em termos de potência e autonomia? Dirigir um carro elétrico é uma experiência. Hoje a gente fala muito que a gente vive de experiências e essa é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria, né, sentir. Um carro elétrico, ele tem, pelo fato do motor elétrico ter essa característica, o torque dele é instantâneo, que a gente fala, né? Então, quando você pisa fundo no acelerador, ele sai, vamos dizer assim, como um carro de arrancada.
ele consegue chegar no seu torque máximo com pouquíssima rotação. Diferentemente de um carro a combustão que a gente, né, tem que dar umas aceleradas, né? Sim. Chegar nos 4.000 giros para conseguir ter um torque bacana e sentir esse empuxo. Então, essa experiência é muito legal de a gente ver nos veículos elétricos. E quando a gente fala de veículos premium, né, Porsches, Ferraris, Lamborghinis elétricas, é uma experiência, né, fantástica, única mesmo de equiparação, né, dessa potência instantânea. E aí o desafio é a autonomia de fato, né? Então, nesse meio termo que a gente tem na eletrificação da frota, a gente tem um carro híbrido. Então, o carro híbrido ele tem a parte da sua composição mecânica de combustão e a sua parte eletrificada. Então, você consegue juntar o melhor dos dois mundos. Então, você consegue ter autonomia gerada pelo motor a combustão e potência instantânea pelo motor elétrico. Então, o híbrido eu vejo que é um mecanismo intermediário nesse processo de eletrificação para que a gente consiga contribuir com a redução de gases, né? Que esse é importantíssimo esse cenário. Hoje, quais as estratégias para fazer a reutilização das baterias dos carros elétricos? É algo muito novo ainda, né? Mas uma estratégia que tem se adotado por exemplo, eu tenho uma usina fotovoltaica na minha residência, no meu sítio, por exemplo, e às vezes a concessionária de energia elétrica nem chega lá para atender, então eu gero durante o dia e tenho que armazenar essa energia para usar de noite. Então, uma estratégia que tem se verificado aí, primeiramente, é usar essas baterias que vão perdendo a sua vida útil, lá com 10, 12, 15 anos, quando elas saem do veículo, elas serem usadas como sistema de armazenamento temporário de energia, seja para uma residência, para uma indústria, né, independente do seu fim, mas para essa característica. E outro caso que existe também é a parte da própria reciclagem. Né? Hoje, assim como a busca pela bateria ideal ela está muito em alta, a própria ideia de como transformar, né, reciclar a bateria, porque ela tem materiais preciosos ali no meio, também está uma busca muito intensa. E hoje, cerca de 95% a 97% da bateria de um veículo elétrico já consegue ser reciclada. Então, isso também dá uma nova vida, né, para uma nova bateria ser criada e o desperdício ali nesse processo ser mínimo. Para você que está entrando agora, nós estamos conversando aqui com o engenheiro Celso Ivata Frison. Ele é engenheiro eletricista e está trazendo aí um assunto muito bacana e que está em alta, né? Que é a mobilidade elétrica. Nós estamos fazendo aí o Podenge, que é o Podenge ASEA, que é o nosso podcast com a colaboração, com a realização da ASEA e colaboração do CREA Minas. Nós vamos dar sequência aí com o Celso, que gentilmente está falando com a gente aí, tirando as dúvidas, né, do que hoje se mais comenta no momento aí no Brasil, que é o carro elétrico. Dando prosseguimento, Celso, fala um pouquinho para nós aí qual é a interseção entre mobilidade elétrica e veículos autônomos e como essas tecnologias se complementam. Olha que legal, Rosângela. Essa pergunta, na verdade, esse tema, né, ele é um tema convergente, porque quando a gente fala num carro autônomo, a gente tem vários níveis, né? Primeiro, explicando o carro autônomo, né? Existem 7 níveis de autonomia, desde aquele mais básico, como, por exemplo, alguns carros hoje, naturalmente já vem com essa tecnologia, alguns carros, vamos dizer, normais, né? Que é, por exemplo, o que mantém o carro dentro da faixa, né? Se porventura o motorista se distrair ou dormir, o carro automaticamente corrige a sua rota dentro da linha, né? Da faixa. Aquele esquema que ele usa sensores para frear de forma automática. Isso já são níveis básicos de autonomia, de automação veicular. À medida que a gente vai avançando nessa escala que vai até 7, a gente tem, por exemplo, os Tesla. Os Teslas a gente vê vídeos na internet, e até, né, no Brasil já tem vários Tesla, do pessoal não usando as mãos no volante, o carro andando pela rodovia ou mesmo em ciclo urbano de forma autônoma, através dos seus sensores. Mas o nível, né, ideal de carro autônomo, talvez aqueles dos Jetsons, né, ou coisas futuristas, é de fato o veículo não ter o que as montadoras chamam de itens de redundância, que são os pedais e o volante.
Então, no carro autônomo 100%, não vai ter nada disso, né? Não vai ter, a gente vai ser um passageiro, literalmente. Você vai simplesmente abrir a porta do carro, entrar, sentar e o carro é que vai te levar. E vai falar para onde você vai, o carro vai traçar a rota e vai embora. Sim. Então, esse é o futuro da automação máxima veicular. Só que para chegar nesse nível, são vários desafios, inclusive desafios de ordem social, de ordem legal. Existem até questionários que são colocados aí, são até polêmicos, né? Porque hoje a gente dirigindo um carro, se a gente vê um acidente, a gente tem uma reação instantânea que a gente vai jogar o carro para algum lado, né? Sim, vamos pensar num acidente complexo. E o carro autônomo ele vai ter que tomar essa decisão. Então existem questionários, por exemplo, se a gente estiver numa linha de frente de um acidente e você tem um grupo de crianças e um grupo de idosos, para que lado que o carro autônomo tem que tomar a decisão para fazer esse processo. Então, assim, o aspecto da automação veicular é muito complexo e chegar nesses níveis, né, tecnologicamente talvez seja fácil, mas implantar para ser 100% vai um desafio maior ainda por conta do próprio lado social. Mas, nesse sentido, né, da gente chegar nesse nível, fazendo com que a automação seja baseada em mecanismos elétricos é muito fácil. Claro, né, existe todo o desafio, mas a facilidade por conta de vista que eu preciso acelerar um carro. É muito mais fácil eu controlar um motor elétrico, que eu já tenho toda a tecnologia, tudo isso disponível, do que controlar a aceleração de um carro a combustão. Que existem ali, né, vamos dizer, um Fusca, né? Tem um carburador, tem a parte da rotação do motor, tem vários elementos que têm que ser considerados para poder fazer essa aceleração. Diferentemente de um carro elétrico, tem que saber que se o motor está com o campo elétrico dele energizado, basta acionar, né, um terminal lá que ele vai começar a fazer a propulsão para frente ou para trás. Então, a interseção do veículo autônomo com o elétrico é a forma de viabilizar tudo isso. E o que a gente vê é que as diversas montadoras mundo afora, né, estão cada vez mais trazendo esse conceito. Basta a gente verificar o que acontece nesses salões do automóvel mundo afora, né? Hoje, o carro elétrico faz parte desses salões em todos os seus aspectos e os protótipos sempre estão pensando nessa possibilidade de veículos cada vez mais autônomos. Mas, né, tecnologicamente existe uma viabilidade de conseguir isso, mas o lado social e de comportamental também é um desafio. Atrelado a essa parte, se me permite falar um pouco também desse cenário, o que é importante também para o carro autônomo é comunicação. Então, hoje nós temos, né, a tecnologia de quinta geração da telefonia móvel, 5G, que é um dos elementos que vai prover, né, pelo menos de forma tecnológica, que a gente consiga ter carros autônomos de verdade. Os carros que nós temos atualmente, né, com esses graus de automação, eles são baseados em todos os sensores que o próprio carro dispõe. Então, existe lá o sensor de proximidade, as câmeras, né, que ele faz uma série de correlações e toma decisões. Só que, às vezes, ele pode tomar uma decisão errada por conta de uma observação que ele, né, chegou naquele algoritmo dele. E quando a gente tem todos os carros conectados a um servidor e todos os veículos, né, seja os caminhões, as bicicletas, talvez os pedestres com seus smartphones conectados, os semáforos, os postes de energia, tudo isso conectado à internet, vai ter uma malha onde um grande servidor, uma grande inteligência artificial vai dominar todas essas informações e vai poder controlar de forma muito assertiva esse cenário, né, desse transporte. E com isso, o objetivo é reduzir acidentes. Né? Hoje, não sei especificar precisamente o percentual, mas creio que mais de 90% dos acidentes são ocasionados pela pecinha que está atrás do volante. Exatamente. E quando tiver um algoritmo que vai controlar vários veículos, né, várias formas de interação com os pedestres e tudo mais, o nível de acidentes cai praticamente a zero. Então, são os benefícios que vêm por aí, mas existem desafios, né, das mais várias formas para se conseguir atingir isso. Celso, estou vendo que você está dando uma lição para nós aí, né, do carro elétrico, né, da mobilidade elétrica. Você possui um carro elétrico? Não. Não? Eu infelizmente... E ele está falando com tanta propriedade, engenheiro, né, gente? Vamos combinar aí, mas que eu conversando com ele aqui, eu tenho a sensação de que ele tem um carro elétrico. Eu não tenho... Ainda não. É um objetivo de vida, vamos colocar assim, mas... em 2019, lá na PUC Minas, nós tivemos um projeto, né, que eu até citei no começo aqui do podcast, Sim. Em que eu tive a oportunidade de participar, e dentro das aquisições do projeto foi adquirido um carro elétrico.
E a minha particularidade dentro do projeto, junto com o meu time, era trabalhar com o carro elétrico em si. Então, eu tive a oportunidade, durante os 4 anos de projeto, de trabalhar andando e fazendo viagens e ficando sem bateria na estrada com o carro elétrico, por conta do projeto. Então, assim, a experiência e, claro, né, poder conhecer outros proprietários de veículos elétricos e, claro, trocar umas figurinhas, pedir para deixar para dar uma volta, também faz parte do acervo. Então, eu tenho uma experiência com veículos elétricos terceirizada, vamos dizer assim. Né? Ainda não tenho ele, mas de fato é um objetivo próximo aí de adquirir um. Com certeza. Não, e com o conhecimento que você tem que possuir com certeza. Ô Celso, como é que a mobilidade elétrica pode transformar as cidades e melhorar a mobilidade urbana, que hoje isso é um problema no Brasil todo, né? Exato, né? A gente vê, né? Mesmo em cidades menores, como Poços, né? Às vezes a gente fica parado num trânsito, né? Nossa, Impressionante. 5:30 da tarde, 6 horas ali, parece que está chegando em São Paulo, né? Exato, fica meia hora, né, parado no trânsito. Então, o veículo elétrico ele vai trazer um primeiro benefício direto para a cidade como um todo, que é a poluição, né? A ausência de poluição. Então, com isso a gente vai conseguir vai ter menos emissão de gases, a atmosfera, né, vai ficar mais saudável para se respirar. Um outro ponto positivo é a própria poluição auditiva, né, poluição sonora. Então, o veículo elétrico ele praticamente não faz barulho. Então, com isso... Né, é um sonho, né? O futuro realmente está desse jeito, né? Mais silencioso, Nossa, né? Mãe. Sem poluição. Com certeza, E aí, quando a gente fala na mobilidade elétrica, né, existem muitos desse contexto de eletrificação do transporte público, que vai trazer melhorias, é claro, para tudo isso, mas também a parte de compartilhamento de carros e veículos, né, de transporte, né, seja o próprio ônibus ou o próprio Uber, né, que vai Uber ou qualquer outra plataforma de transporte, né, que vai conseguir trazer isso para os centros urbanos. Mas pensando numa cidade inteligente, uma cidade ideal, a gente tem ali, por exemplo, a possibilidade de ter ciclovias, né, bem estruturadas, né, em termos de asfalto, sinalização, para que o transporte de bicicletas elétricas, de patinetes elétricos, aconteçam de uma forma cada vez maior. E, claro, né, isso vem aí de incentivos da própria administração local ou mesmo governamental para permitir e incentivar esses modais. Com certeza. Com relação qual a tendência, né, na sua opinião, quais as tendências e desafios na eletrificação dos transportes públicos, como ônibus, trens, né? Como é que você vê isso? Esse é um desafio muito intenso, mas que a gente tem alguns cases, vamos dizer assim, né, em termos de mundo afora, que são importantes. Tem uma cidade na China, se não me engano é Shenzhen, acho que é assim que pronuncia, ela conseguiu transformar 100% dos seus ônibus elétricos, dos seus ônibus em elétricos, em um período de tempo assim, muito curto. Então, é claro que nessa cidade, né, está a maior fábrica de baterias e de veículos elétricos do mundo, que é da própria BYD. Então, eles conseguiram, né, talvez uma parceria lá, né, governamental, fazer essa mudança. E isso, né, traz benefícios, né, esses da própria mobilidade e da sustentabilidade das cidades, mas para a nossa realidade aqui no Brasil, por exemplo, é um desafio grande por conta do custo que esse equipamento chega até ao nosso país. A questão que a gente comentou anteriormente da própria infraestrutura de eletrificação. E um outro desafio, né, que tem se trabalhado muito é que o ônibus ele tem que rodar, né, o dia inteiro. Exatamente. Sai do terminal às, sei lá, 5 da manhã e vai parar... Para lá meia-noite. Meia-noite. Às vezes Então, ele tem que ter uma autonomia para rodar o dia inteiro, ou ser previsto dentro da sua logística, né, da sua rota, ter alguns pontos de recargas rápidas para que ele consiga conseguir um pouco mais de bateria para conseguir atender toda essa autonomia, né, essas horas de ciclo. E quando todos os ônibus estiverem à noite carregando, né, 100% das suas baterias no pátio, vai ser uma capacidade enorme de energia que vai ter que ser disponibilizada para aquele local. Então, a gente tem que pensar que a concessionária de energia elétrica ela vai ter que ter uma rede de distribuição de energia muito forte, muito robusta, para poder levar muita energia para aquele ponto. E lá dentro ter também vamos dizer assim, uma infraestrutura de eletropostos de recarga com certeza. Muito grande para atender tudo isso. Então, no final das contas, isso envolve dinheiro, né? Então, o investimento é alto, O investimento é altíssimo, mas é um benefício que a gente, né, vê que é possível. É viável. É viável. E falando em investimento, qual é o impacto econômico
da transição para a mobilidade elétrica, para a indústria automotiva e para a sociedade em geral? Esse é um ponto, Rosângela, muito... Queria até que você falasse, olhando o pessoal ali, porque com certeza é um assunto que está interessando para todo mundo que está nos assistindo aí. Fala em impacto econômico, todo mundo fica... Com certeza. Fica vai mexer atento, no bolso, né? Vai mexer no bolso. Sim, em termos de indústria automotiva, as montadoras, elas têm um desafio muito grande, né? Porque primeiro tem que transformar o que é o know-how delas em algo que elas não dominam ainda. Sim. A gente está falando aí de um carro a combustão interna que tem cerca de 4.000 peças móveis, para um motor elétrico que vai ter ali, vamos chutar no máximo 10 partes móveis. Então a gente fala, por exemplo, da indústria que gira em torno das montadoras, as indústrias de peças, né, de peças de reposição. Vai ter um impacto enorme, porque você deixa de ter produtores de biela, de cabeçote, e vai ter produtores de rolamento para os motores, né? Então, o impacto no setor é imenso. Esse é um desafio que também é uma problemática que vai transformar muito a mão de obra, os empregos, né, a economia de certas metrópoles. A gente pega São Bernardo do Campo, né, que é o berço ali da Volks, de outras empresas, que gira ali uma economia muito grande em torno disso, né, de peças de setor automotivo. Só que, por outro lado, né, a gente tem que pensar que, como qualquer revolução que a gente tem, por exemplo, as revoluções industriais, a gente troca postos de trabalho, né? Então, esse pessoal que estava fazendo aí peças de reposição, talvez vão trabalhar com produção de baterias, manutenção né, desses equipamentos, eletrônica, né, vai ter muito investimento. Então, até falando em termos de oportunidade de mercado, né, futuro para empregabilidade, as partes de eletrônica, parte química, parte de manutenção desses equipamentos serão formas né, que vão impactar de forma muito benéfica né, quem for para essa área. A gente pega hoje um carro elétrico, né, eu costumo brincar com os alunos lá na PUC, que é basicamente 3 itens, né? É bateria, motor e eletrônica. Então, quem dominar motor elétrico, quem dominar bateria, quem dominar eletrônica... O futuro está garantido. O futuro está garantido para trabalhar nisso. Bacana. E aí, em termos de montadoras, né, essa transição é muito grande, porque isso impacta, como eu disse, as empresas ao redor da montadora, a própria montadora, Sim. que o modelo de negócio dela também... olha que interessante, a gente pensa né, que hoje né, a gente tem pensar nos carros compartilhados. Sim. Se todo mundo for para essa ideia de carro compartilhado, eu não preciso mais ter o meu carro na garagem. Então, algumas montadoras já colocam isso no roadmap deles, que em 10, 20 anos, eles deixarão de ser produtores de carros para vender para pessoas, Sim. mas, na verdade, eles terão que mudar o seu modelo de negócio para ser produtores de carros, para fomentar empresas que eles vão deter de compartilhamento de carros, e é ali que eles vão ganhar dinheiro. Eles vão deixar de ganhar dinheiro com a venda do carro, mas vão ganhar dinheiro com, talvez, o uso né, do compartilhado dos veículos. Então, algumas montadoras já têm isso na sua perspectiva, e a gente vê né, um modelo tão tradicional de fabricar carro e vender carro, talvez ele modifique ao longo das próximas décadas. Né? E, aliás, até tem uma pergunta aqui para eu falar com você. Como é que você vê o futuro da mobilidade entre os 10 e 20 anos? É isso aí que você está comentando, né? A gente né, tem 2 pontos de vista. Um ponto de vista de países com alto desenvolvimento, como China, Noruega, que tem já mais de 30% da sua frota eletrificada. Nesses países, né, a tendência é cada vez aumentar mais né, essa proporção. No caso, em países em desenvolvimento como o Brasil, a gente hoje tem aí, acho que dá 1% da nossa frota de veículos no Brasil hoje é eletrificada. E dentro desse cenário, existem estudos que quando atinge 5% né, do modal naquela tecnologia, aquilo, a gente fala né, na engenharia que aquilo cresce exponencialmente. Então, a gente está numa linha de crescimento desses veículos né, de vendas ali, né, chegando a 1%, então vai de forma linear, mas quando chegar em 5%, a perspectiva é que isso popularize de fato. Então, o que vem por trás disso? Né? A gente está, quando a gente fala a gente, né, em termos de nação, de nação mundial, as grandes nações estão buscando redução de carbono. Então, existem os acordos né, de sustentabilidade mundiais, o Acordo de Paris, aqui no Brasil a Rota 2030, que são mecanismos que estão sendo executados para tentar diminuir a pegada de carbono. E com isso, as imposições sobre emissão de poluentes estão cada vez mais restritas.
Nesse sentido, as montadoras elas têm metas. Então, 2025 tem que atender uma redução de tantas quilogramas de emissão de carbono da sua frota. 2027, 2030 vai ser... Isso vai escalonando. Vai escalonando. Então, a tendência é que vai chegar um momento desses acordos e dessas normativas que não vai poder mais emitir carbono, ou vai ter que ter uma emissão muito pequenininha. E com isso, né, isso faz com que elas tenham que implementar carro elétrico ou carro eletrificado. Então, nesse sentido, a gente tem, né, soluções parciais, que é o veículo híbrido leve, ou o híbrido plug-in, que são meios termos para manter ainda o que eles dominam, que é o motor a combustão interna, com algo que emita menos poluentes. Então, quando a gente fala numa perspectiva futura no Brasil, talvez em 10 anos, né, a gente falando em 2034, 2035, o número de veículos elétricos vai estar de forma muito grande, eletrificados, né, principalmente, nas cidades vão estar muito grandes. Até vou te cortar e fazer uma pergunta. Hoje, né, na sua opinião, quais os modelos de veículos elétricos que estão aí que você aconselha, que você acha que vai realmente explodir? No Brasil, pela dimensão continental, pela necessidade do brasileiro de, né, por exemplo, no sul de Minas, a gente tem que ir para São Paulo, 200 quilômetros, né? Então, é uma distância que a autonomia... Se não pegar um congestionamento, né? Torcer para ir ou acidente, né? O acidente, Então, nesse sentido, um carro elétrico ele se torna um desafio. Sim. Até, né, se me permite aqui fazer um relato, uma experiência, né? Quando a gente adquire um veículo elétrico, ou quando a gente vai usar um veículo elétrico, foi o caso meu, né? Aqui na região, quando começou o projeto, não tinha eletroposto, então a gente ia até Jundiaí para poder fazer uma recarga e, claro, fazer os testes no veículo. Sim. Então, a gente via lá, autonomia, 300 km. Daqui em Jundiaí dá menos de 200, eu vou embora. Então, chegava lá com quase zero de bateria e carregava e voltava. Só que quando a gente volta de Jundiaí para Poços, a topografia é o contrário, né? A gente tem que subir serra. Exatamente, E assim como um carro a combustão, quando a gente está com mais peso ou mais... Ele exige mais, ele gasta mais, né? Ele gasta mais. O que aconteceu? Na volta, fiquei parado na estrada sem bateria. Então, um carro 100% elétrico hoje, ele é um desafio grande porque o brasileiro, né, na sua grande parte, na sua grande maioria de quem possui carros, quer fazer uma viagem, né? Quero ir em São Paulo, quero ir em Belo Horizonte. Então, o desafio da autonomia é muito grande, porque você tem que fazer um planejamento, tem que parar em tal local, tem que ter a disponibilidade de esperar umas 4 horas, porque posso pegar alguém lá carregando. Então, o veículo híbrido hoje, seja ele o híbrido plug-in ou o híbrido convencional, ele é uma solução interessante, porque nesse caso, né, se eu percebendo que a bateria está finalizando, eu, né, vou num posto de combustível, coloco ali um combustível para poder fazer Você tem essa opção, né? Você não fica na mão. Hoje a gente tem veículos eletrificados híbridos, que atingem 1.000 km de autonomia, 1.200, né, na combinação do motor a combustão com a parte elétrica. O híbrido, para quem está nos assistindo aí, é o que tem... Ele é elétrico e tem a opção da gasolina. Isso. É isso, né? Tanto é importante falar isso porque tem a opção da gasolina, que é o tradicional no mundo, mas o Brasil, por ter o etanol, a gente também é um beneficiário disso, né? Que bacana. Então já existem uns híbridos flex. Tanto a gasolina, etanol, como ele mesmo elétrico. Exatamente. E quando a gente... É mais barato do que os outros ou não, se equipara o valor? O valor é praticamente o mesmo, né? Vai depender dos outros itens que compõem o veículo que vai precificar ele. Mas vamos pensar num veículo eletrificado, né, híbrido a etanol. O etanol na sua cadeia, desde que a gente planta a cana até quando a gente usa isso para abastecer o veículo, ele é quase zero de carbono, porque o que emite de gases no escapamento do veículo conduzindo a etanol, a cana já captou lá no seu crescimento, na fotossíntese dela. Então, ela emite cerca de 40, 50 gramas, né, de carbono. Que é muito baixo, né? É muito baixo, comparado com gasolina ou com diesel. Então, um veículo híbrido flex, onde você abastece com etanol e tem o uso da parte eletrificada, de forma sustentável é ideal, ou muito próximo da ideal, né, porque ainda vai emitir um pouquinho. E em termos de autonomia, tranquilo, porque a pessoa pode percorrer aí 1.000 quilômetros, né? Vamos chutar um valor bem alto assim, e vai poder fazer essa viagem sem nenhum problema. Já fica aí a dica para você que está nos assistindo, adquirir um carro aí, vai para o carro híbrido, que eu acho que vai ter
O retorno financeiro vai ser bem maior, né? A economia, eu quero dizer, né? Não vai ficar na rua também, né? Não vai ficar parado na estrada como aconteceu com você. Exatamente. Tanto a economia quanto a garantia, Sim, né, de poder ir e vir, né? Exato. Só uma coisa, você pode compartilhar para a gente alguns exemplos de cidades ou empresas que são líderes na adoção de mobilidade elétrica? Sim, um exemplo eu citei agora há pouco é a Shenzhen, né? Sim, que fez essa transformação dos seus ônibus. Saiu na frente. Saiu na frente. Mas é um case muito particular por conta da grande empresa que está sediada nessa cidade. Eu não posso deixar de citar, Rosângela, o projeto que nós fizemos em Poços de Caldas. É um projeto de 4 anos, em que dentro do projeto nós conseguimos implantar na cidade eletropostos. Então hoje Poços... Eu ia te perguntar isso. Poços de Caldas hoje tem ali quantos pontos? Hoje nós temos públicos, temos 2. 2? Temos um no centro da cidade, que a gente chama ali da Estação Mogiana da FEPASA. Sim. E na PUC Minas nós temos um outro ponto de carregamento. Então, o que aconteceu com esse projeto, né? Foi um projeto que a gente envolveu vários cursos da universidade, com apoio, né, com fomento da concessionária de energia elétrica local, que é o DME, através de verbas de pesquisa e desenvolvimento. Então, nós fizemos aí um projeto em que, claro, além da pesquisa e tudo que foi executado, né, com muito êxito, nós conseguimos criar na cidade a cultura da eletrificação. Então, quando a gente chega numa cidade, por exemplo, com o mesmo porte de Poços de Caldas e fala de veículo elétrico, o pessoal fala, não, isso aí é coisa de Estados Unidos, coisa de China. Mas quando você chega em Poços e fala, mesmo para crianças, para pessoas mais experientes, a pessoa já sabe que aquilo é possível, que aquilo já existe, porque a gente conseguiu, com a implantação dos eletropostos, com a cultura de ir nas escolas, ir nas TVs, nas rádios e falar sobre isso, popularizou o assunto. Então, eu considero que Poços é protagonista nesse sentido. O primeiro eletroposto de carga rápida pública do estado de Minas foi o nosso de Poços de Caldas. Nós tivemos o primeiro eletroposto com geração híbrida, para poder fornecer energia para os veículos. O que é isso? A gente gera energia elétrica através do sol, por fotovoltaico. Nós armazenamos isso em baterias estacionárias, e quando o veículo elétrico vai abastecer, se for de dia a gente usa energia do sol, se for de noite a gente usa a energia que foi armazenada. É claro que isso foi realizado dentro do contexto do projeto, é bom ressaltar porque a gente não pode fazer isso, né, não está legalizado dentro das instruções da ANEEL, a gente poder fazer esse fornecimento com baterias. Ainda está em regulamentação, mas com certeza vai ser liberado em breve. Mas foi um teste que a gente fez e foi o primeiro laboratório, né, o primeiro ponto de recarga híbrida do Brasil. E nesse sentido, Poços se destaca, né, nesse ponto. Existem no Brasil algumas outras cidades que já estão fazendo a troca de ônibus mesmo, né, estão fazendo a transformação, mas bem, né, parcial, fazendo esse processo. Na região metropolitana de São Paulo tem vários casos desse daí. E um exemplo muito legal que é para falar sobre a parte de eletrificação em termos de cidade é considerar São Paulo. São Paulo a gente tem lá quando a gente vai lá, a gente tem um problema que a gente chega lá e fala, puxa, hoje é dia de rodízio com a minha placa, vou tomar multa. Né? Então, os veículos eletrificados, eles são isentos do rodízio. Ah, é? Então, isso é um benefício muito grande. Sim, sim. E já existem alguns caminhões, que a gente chama caminhões delivery, que são caminhões pequenos, para fazer transporte de última milha. Então, fazer uma distribuição, por exemplo, de bebidas nos bares e supermercados. O que acontece? O pessoal tem que fazer de dia, porque de noite não pode ter... tem a lei da poluição sonora, né, em São Paulo. Em São Paulo, Então, esses caminhões a combustão não podem andar de noite porque faz barulho e toma multa. Só que um caminhão elétrico não faz barulho, então esse processo de entrega pode ser feito inclusive à noite. Então isso faz com que, as empresas consigam fazer o fluxo de entrega logística num período que não vai pegar condicionamento, não vai tomar multa, vai poder andar o dia que quiser. Então esse é um outro case de sucesso. Com certeza. Várias empresas, né, grandes empresas, né, fizeram aquisições desses caminhõezinhos e já estão implementando a sua frota para conseguir ter esses benefícios, né, que a eletrificação acaba trazendo para as empresas. E esses caminhãozinhos aí, o empresário que optar por adquiri-los, eles têm alguma ajuda, algum benefício no IPVA e alguma coisa assim, que barateia para o empresário? Isso vai depender da cidade. Né? São Paulo, no início, né, até, se não me engano, 1 ano, 2 anos atrás, era isento
os veículos eletrificados. Então, era um benefício muito, muito legal. Sim, com certeza. Não pagar o IPVA. Em termos de valores de uma caminhonetinha normal para essa daí? É aí que está um problema, né? Aí o custo ainda de um caminhão elétrico para um caminhão a combustão é bem discrepante. Vai dar quase duas vezes o valor, né? Só que os benefícios que ele traz... Os benefícios é que vai acabar compensando, né? Não vai gastar com diesel, Sim. porque ele vai com certeza ter na sua fábrica, né, no seu ponto de distribuição, um ponto de regamento usando energia solar. A extensão do horário que ele pode fazer o serviço, à noite ele não poderia estar fazendo, agora já pode fazer. Já pode fazer. Então são benefícios ali intangíveis, né, que com certeza entram nas contas das empresas que fazem isso acontecer. Ô Celso, para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo aí, né, da importância e o potencial da mobilidade pública? Eu quero comprar um carro elétrico. Quem está nos assistindo também, de repente, tem depois dessa entrevista bacana que você deu aí desse nosso podcast, qual que é o conselho que você dá? Qual a mensagem? A eletrificação da frota, né, ela vai acontecer, a gente querendo ou não, né? Eu tenho muito amigo que é opaleiro, né? Tem Opala, fissurado em Opala, e assim, vai continuar existindo, né, essa tradição de veículos a combustão, só que vai ser como o Fusca e o Opala, né? Parou de fabricar, né? Existem ali os grupos que gostam muito dessa parte, que não trocam de jeito nenhum, mas em algum momento ele vai ter que ter um segundo veículo para poder se transportar, né? Se locomover. Então, a gente querendo ou não, a eletrificação ela vai vir com tudo. Claro que no Brasil isso demora um pouco mais por conta das condições de infraestrutura que nós temos, mas querendo ou não, já os táxis serão eletrificados, os ônibus, os veículos que nós fomos adquirir. O custo hoje, se a gente for pegar um carro de entrada elétrico, né, um 100% elétrico, já está pareado com um carro a combustão de entrada. Né, a gente pega ali hoje o mais barato do Brasil, custa R$100 mil, né, um Renault Kwid, né, elétrico. Então, é um valor ali que já está próximo de um veículo a combustão. Então, a tendência é que quando a gente atingir talvez os 5% lá que os estudos dizem, né, das vendas de veículos elétricos, isso barateie demais e fique acessível, né, para boa parte da população. Então, né, a gente vai andar de carro elétrico, né, seja mais cedo ou mais tarde, e como professor, né, como educador, e principalmente da área de elétrica, é uma área assim, que é muito carente de estudantes, muito carente de mão de obra, né? Então até fica uma dica aí para quem tem filhos ou quem é jovem e está querendo empregar, né, em algum lado. Porque vai ser o serviço do futuro. Vai ser um serviço garantido, né? É garantido, com certeza, né? Então, nesse sentido, a mobilidade elétrica vai trazer vários benefícios, né? Tanto a parte ambiental, que é o principal, né? A gente tentar combater esse aquecimento global que está transformando nosso clima, nosso ir e vir, né? Mas também o próprio veículo, né? Essa experiência, né? E claro, né? A tecnologia vai avançando de uma forma assim assustadora, né? Quando a gente pega, por exemplo, o celular há 20 anos atrás, a bateria não durava nada, era pesado. Tijolão, né? Aquela coisa pesada, né? Era caríssimo. Sim. Você comprar o aparelho era caríssimo você manter por conta da linha. E hoje a gente está aqui depois de 20 anos, todo mundo tem um celular, né? Todo mundo usa isso o dia inteiro. Então, o que a gente vê dentro dos estudos e da academia é que isso, assim como o celular, já o carro elétrico vai ser um item que vai estar acessível para quase todo mundo. Você tem ideia hoje, Celso, de quantos carros mais ou menos elétricos a gente tem em Poços de Caldas? Hoje, eletrificados em Poços, nós temos quase 200. A gente está falando dos híbridos, né? E dos 100% elétricos. 100% elétrico deve ter uns 40, em termos de volume. Assim. Então, é um número expressivo, né, para a cidade, né? Bastante expressivo. E até uma coisa que a gente sentiu lá, o eletroposto, ele trouxe turistas para Poços, porque... E é bem na entrada ali, na João Pinheiro, ali, né, na Mogiana, é isso que eles falam ali, né? Na estação Mogiana. Ali são 2 pontos. Ali tem 3 bicos que atendem 2 carros simultaneamente. Quando o cara está chegando em São Paulo, está quase zerada a bateria dele. Ele estaciona ali, quanto tempo, mais ou menos, ele vai fazer a recarga? Naquele carregador que nós temos lá, vai depender do carro, mas em torno de 1 hora. Uma hora e meia, 2 horas ou 40 minutos, vai depender da tecnologia do carro. Então, é o carregador que a gente chama de carga rápida, e ele tá... Ele vai dar autonomia 100%. Ele está 1 hora e depois, ele vai dar autonomia de 100%. 100%. Então, vai permitir que ele volte para Campinas, Ribeirão Preto,
que era uma rota que já tinha carros, uma rota eletrificada, e com esse eletroposto, o pessoal que passava por ali falava, ó, agora eu posso ir para uma instância turística de Poços, curtir o final de semana, né? Me hospedar nos hotéis de lá, gastar dinheiro na cidade. Exatamente. E com isso, carregar o seu veículo lá e poder voltar com segurança. Depois que foi instalado ali, vocês têm uma noção de quantos carros já passaram por ali fazendo essa recarga? No total, não, mas hoje a gente está com uma média de 20 carros abastecendo por dia. Então, entre carros da cidade e os próprios turistas. É muito concorrido. Passa ali, às vezes eu retorno da universidade 11, meia-noite, vejo o carro parado lá, carregando, e vou para a universidade cedo, tem gente carregando, e o dia inteiro naquele ciclo ali. Celso, ainda para dentro da nossa finalização desse bate-papo gostoso aí, que eu tenho certeza que todo mundo que assistiu aí está tirando proveito, porque é um assunto em moda e é um assunto que todo mundo quer estar por dentro, quer estar por dentro. A gente para no posto de gasolina, estaciona o carro, a gente sabe quanto a gente vai gastar, o preço está visível ali. Nesse caso, a média, mais ou menos, para você parar e carregar a bateria do carro? Rosângela, hoje não existe uma legislação ainda que a gente tenha para regulamentar isso, né? O valor que você vai vender essa energia. Então, como é uma tecnologia nova e tem muitas empresas que querem atrair clientes, muitas empresas instalam o que a gente chama de wallbox, né? Ou eletroposto, e disponibilizam para os seus clientes. Sem custo. Sem custo. Então, shopping center, supermercado, às vezes restaurantes, onde a pessoa vai ter que ficar ali durante 1 hora, 2 horas, né? Ela para o carro, abastece e é um serviço a mais e que com certeza vai atrair esse cliente. Por outro lado, existem empreendedores que já viram que isso é um mercado muito, muito importante e já estão construindo, de fato, eletropostos, né, com vários desses equipamentos e fazendo a venda dessa energia. Então, por exemplo, em São Paulo, nós tivemos lá recentemente, né, há um mês atrás, e abastecemos o veículo elétrico num eletroposto lá e cobrava R$ 2,50 o quilowatt-hora. Um outro caso, né, tive ontem com um amigo que foi abastecer em Santa Rita do Passa Quatro, falou que lá está R$ 3,50 o quilowatt-hora. Isso daí, para resumir para quem estamos assistindo, para encher o tanque, vamos dizer assim, para abastecer completo o carro, daria quanto? Porque o que é quilowatt-hora, né? O que a gente fala de capacidade de litros de um tanque é o quilowatt-hora que a minha bateria consegue armazenar. Exato. Então, a bateria do carro elétrico que nós temos lá do projeto é 40 kWh. Então, 40 kWh daria aí R$100 se fosse pagar 2,50 kWh. Então, é um modelo ainda que não tem uma normalização sobre precificação, mas vamos supor, por exemplo, que eu adquiri um carro elétrico e instalei na minha casa um carregador e não tenho fotovoltaico. Eu vou ter que consumir da CEMIG, do DME, para poder fazer essa recarga. Pegando em termos, né, aproximando os valores, hoje lá na concessionária do DME, a gente paga residencial R$1 o quilowatt-hora. Então, esse nosso veículo, né, que nós temos com a capacidade de 40 kWh, ficaria R$40 a recarga, e a autonomia média dele é em torno de 300 km. Então, com R$40 rodar 300 km é um valor bem bacana, né? Sim, que talvez a gente consiga fazer isso talvez numa moto, né? Mas num veículo, né, com todo o conforto que tem, acaba se tornando bem, bem atrativo. Uma pergunta que me surgiu aqui agora, de repente você que está nos assistindo pode estar perguntando, esses carros são liberados em pedágios ou não? Normal como todo mundo. Não, isso é um veículo... Isso é normal, né? Aí a gente está querendo muita vantagem para ter um carro desse. A legislação do Detran e tudo de ir e vir é tudo igual ao carro a combustão. Normal, né? Normal. Bom, pessoal, esse foi mais um podcast, nós conversamos aí com o engenheiro eletricista, o Celso Ivata Frison. Nós fizemos o Podenge, que é o Podenge Oceia, é o podcast que está aí com a realização da ACEA, com a colaboração do CREA Minas, e vocês fiquem atentos aí, porque outros Podenge virão aí com assuntos tão importantes como esse que a gente acabou de fazer com o engenheiro Celso Ivata Frison. Celso, foi um prazer receber você aqui, sucesso, e eu espero que você volte outras vezes para estar trazendo mais novidades para a gente com esse assunto que está tão em alta e que o pessoal, com certeza, está grudadinho aí assistindo o nosso podcast. Muito obrigado, Rosângela. Quero mais uma vez agradecer o convite, né, de estar aqui, agradecer o pessoal da CEA, do CREA Minas, e quem sabe, né, como a tecnologia evolui tanto, a gente possa estar aqui em breve falando sobre novas baterias, novos veículos e trazendo-os cada vez mais próximo da população. Assunto não vai faltar. É isso aí. Até a próxima, pessoal.